Olá, turmas dos sextos anos. Vamos ver hoje um resumo e revisão das aulas online do Centro de Mídia sobre os conteúdos, substâncias químicas e misturas. Para iniciar a revisão, vamos entender alguns conceitos como partícula, matéria, substâncias e misturas. Partícula, um termo usado para indicar uma porção de tamanho muito reduzido da matéria. Na área da química, uma partícula é o menor fragmento da matéria que mantém as propriedades químicas de um corpo, no caso, átomos e moléculas. Na linguagem coloquial, a noção de partícula está associada aos pedaços ou resíduos que se notam em algo. Por exemplo, não beba esse copo de água que está à sua frente por apresentar partículas ou resíduos. Matéria, definição de matéria. Pode ser definido como qualquer substância de um corpo, seja ele sólido, líquido e gasoso, um conjunto de partículas que possuem massa. Por possuir massa, possui uma forma esse conjunto de partículas. Substâncias são grupos de moléculas iguais. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Temos dois exemplos aqui que vamos analisar as imagens. A primeira imagem, nós percebemos esferas da mesma cor. Indica que esta molécula é formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico. Qual esse elemento químico? Oxigênio. Dois átomos de oxigênio formam uma molécula de gás oxigênio. Várias moléculas de gás oxigênio formam uma substância simples. Segunda imagem. Percebemos esferas com duas cores diferentes, para indicar uma molécula formada por um grupo de átomos de elementos diferentes, no caso, oxigênio e carbono. Dois átomos de oxigênio unidos a um átomo de carbono formam uma molécula de gás carbono. Outras moléculas de gás carbônico unidas formam uma substância composta, a substância gás carbônico. Concluindo que uma substância simples é uma substância formada por um conjunto de moléculas que são formadas por um grupo de átomos de mesmo elemento químico, tá? Então, substância é um grupo de moléculas iguais, tá? Várias moléculas de gás oxigênio. Cada molécula é formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico. Quando isso ocorre, se forma substância simples. Substância composta. São grupos de moléculas iguais. Nós vimos aí várias moléculas de gás carbônico. Substância é formada por grupos de moléculas iguais. O que difere uma substância simples de uma substância composta é o grupo que forma cada molécula. Quando esse grupo que forma cada molécula é formado por um mesmo elemento químico, vai compor substância simples. Quando cada molécula é formada por um grupo de átomos de elementos diferentes, vai compor a substância composta, conforme ilustra as imagens que está neste slide.
ok? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, como nós vimos no slide anterior, sem que ocorra uma transformação química desses compostos, quer dizer, mantendo as propriedades químicas de cada elemento envolvido. As misturas podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos ver o que são cada uma delas. Misturas homogêneas são misturas que apresentam uma fase, denominada também como monofásica, ou seja, não é possível distinguir os componentes que a constituem. O exemplo que nós temos é de água e sal de cozinha. Uma certa quantidade de sal em um copo com água. Ao mexer, este sal se dissolve, se mistura com essa água e você não consegue enxergar, tendo a impressão que é uma única substância. Mas elas mantêm as suas propriedades químicas, porque se nós expormos esse copo com água a uma temperatura elevada, esta água vai mudar de estado físico e o que vai sobrar no copo são alguns cristais de sal. Então, cada componente na mistura manteve as suas propriedades químicas. Misturas heterogêneas são misturas que apresentam mais de uma fase, denominado polifásica. Significa que os componentes que constituem essa mistura, você consegue diferenciá-las a olho nu ou pelo microscópio. Por exemplo, água e óleo. É visível a olho nu esses dois componentes. Você consegue enxergar nessa mistura dois componentes, a água e o óleo. Outro exemplo, o sangue. Você não consegue distinguir a olho nu. Pelo microscópio, você vê a parte ali diferente da parte líquida, diferente do plasma. Os componentes do sangue líquido, aparentemente líquido, como fosse uma coisa só, mas ao analisar no microscópio, você vê os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Outra maneira que você consegue distinguir, diferenciar esses componentes da parte líquida, que é o plasma, é centrifugando este sangue. O que quer centrifugar? Colocar num aparelho que vai girar com uma certa velocidade elevada, fazendo com que separe o plasma dos componentes, aí no caso os eritrócitos, glóbulos vermelhos, ok? Constituindo assim uma mistura heterogênea. Agora que vimos alguns conceitos, que tal relembrarmos o conteúdo dado nas aulas online, tá? Revendo ali as videoaulas no YouTube, no canal do Centro de Mídias. Os tópicos que foram abordados nessas aulas do final do mês de abril ao mês de maio, 30/4 a 12 de maio. Misturas, separação de misturas e transformações químicas, que nós vimos hoje no resumo. Misturas e alguns conceitos necessários para que nós possamos dar continuidade na separação de misturas e transformações químicas. Vamos exercitar um pouco. Basicamente, com esse pequeno resumo, já
nos possibilita a exercitar um pouco. Todo esse conteúdo tem como base a apostila, o Caderno do Aluno, volume 1, e o capítulo 8 do livro didático. As atividades, né, exercícios que eu passei para vocês, tanto postado no Facebook da escola e no Classroom, foi com base no capítulo 8, página 149, mas esse resumo através dos slides. O Caderno do Aluno, volume 1, vocês não receberam. Vocês receberam um kit lá de materiais, sendo o Caderno do Aluno, volume 2, tá? Referente a esse volume 1 e que já fechou o bimestre, falta eu rever, tá? Estou deixando claro, rever, fazer uma revisão de separação de misturas e transformações químicas, para dar início à revisão do assunto sobre célula, que já está sendo abordado nas aulas online de ciências e que está este conteúdo sobre células na apostila, ou melhor, no Caderno do Aluno, volume 2, ok? Então, assistam às aulas, anotem as dúvidas, que eu chegarei neste assunto que está sendo abordado, fazendo o resumo e, ao mesmo tempo, uma revisão. Desde já, agradeço a atenção de todos. Breve nós retornaremos, tá? Com mais resumo e revisão, ok?